Queridas, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, que bom estar com vocês mais uma noite, mais uma terça-feira, mais uma reunião de oração, mais uma oportunidade para a gente aprender, crescer, compartilhar, interceder umas pelas outras. E vamos dar continuidade aí ao estudo desse livro. É um livro bem dificinho, eu já compartilhei com algumas, do Timothy Keller, Oração, eu acho, experimentando intimidade com Deus. Eu acho que eu não estava tão acostumada não com esse tipo de leitura, e realmente foi bastante desafiador para mim, mas faz parte, a gente está aqui para aprender, para crescer, e queria então compartilhar com vocês um pouquinho sobre este livro. Coube a mim o capítulo 4, e o capítulo 4 diz: Conversa com Deus. Oh, coisa boa conversar, fala aí. Conversar é uma coisa que eu gosto demais, falo mais que a boca, como diz a expressão. E conversar é muito bom. E eu também gosto muito de orar, porque conversar, orar, significam se relacionar, trocar palavras, trocar conhecimento, e através das palavras a gente pode se relacionar com Deus através da oração. Então, o capítulo 4 vai falar um pouquinho sobre isso, sobre conversar com Deus. E o primeiro subtítulo é Conversar com Deus, uma conversa, uma resposta a Deus. Então, a primeira coisa que ele destaca muito é que o Deus a quem a gente ora, o Deus com quem a gente fala, muitas vezes no dia, mas em especial nessa reunião maravilhosa de terça-feira, é um Deus pessoal. A Bíblia nos mostra a Trindade como três pessoas que se relacionam: Pai, Filho e Espírito Santo. João, ele cita João, capítulos 14 a 17, que vai mostrar uma intensa conversa, principalmente no 17, onde Jesus faz a oração sacerdotal, pedindo a Deus, ao Pai, pelos discípulos e por nós, da geração futura, e a gente vê claramente Jesus se relacionando com o Pai, com Deus, pedindo: Pai, não os peço que os tires do mundo, né? E eu: Senhor, o Senhor podia ter pedido mesmo para eu dar uma saidinha desse mundo tão mal. Às vezes dá vontade, Jesus me leva. Ultimamente já andei pedindo isso. Mas a Bíblia nos mostra, então, que o nosso Deus, esse Deus a quem a gente ora, é um Deus pessoal, é um Deus trino. Então, essa trindade tem essas três pessoas que se relacionam. E aí já vem, então, para a gente entender que nós somos seres essencialmente sociais. Nós nos relacionamos. E outra coisa que ele destaca que é muito legal, ele fala sobre os atos de fala de Deus. As palavras de Deus são tão poderosas que, ao dizer as palavras, Deus as realiza. Lembra lá na criação, quando Deus disse: haja luz? Quando Deus falou haja luz, ele não foi lá e falou haja luz e depois a luz se acendeu. Ele fez a luz acender. É só ele falar que as coisas acontecem. Já nós, seres humanos, eu estou aqui no quarto da Júlia, porque a luz, aliás, do meu quarto está piscando. Então, se eu falar haja luz ou luz, fique mais forte no meu quarto, e não fizer nada, não vai mudar. Mas Deus, ele fala, e a Bíblia ainda fala que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, Deus fala e as palavras se realizam. Então, nós temos a oração como uma conversa com um Deus pessoal. Próximo ponto, nós encontramos Deus por meio da palavra. Ora,
Se o Deus com quem a gente se relaciona usa as palavras, nós, para nos relacionarmos com ele, usamos a palavra. Então, nós precisamos receber as palavras de Deus. Como nós recebemos as palavras de Deus? Através das Escrituras. É através das Escrituras que nós temos que basear o nosso relacionamento com Deus. A nossa oração é baseada nas Escrituras. Lembra lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, dos versículos 15 a 20, Jeremias capítulo 1, versos 9 e 10, são exemplos de que Deus falava no Antigo Testamento através dos profetas. Deus levantava profetas, levantou Moisés, levantou Jeremias, levantou Isaías, levantou aquele monte de profetas que vocês conhecem, e Deus falava primeiro com eles e eles transmitiam a palavra para nós. Não é verdade? Mas hoje a gente vai entender que a palavra de Deus, depois que Jesus veio, rasgou o véu, temos livre acesso. Hebreus 4:12 vai nos mostrar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão das juntas e medulas. Então, a gente já não está mais no Antigo Testamento, onde nós tínhamos um sacerdote, um intermediário, um profeta que trazia. Hoje nós temos acesso à palavra, e para orar nós podemos sim nos basear na palavra, porque ela traz a inspiração e ela traz o que nós devemos orar. Então, a linguagem, nós precisamos orar por meio da imersão nessa palavra. Não tem outra forma de basear as nossas orações, os nossos pedidos, o que nós vamos dizer na oração, tem que estar baseado na palavra, nas escrituras. E ele fala, muito legal, ele cita um escritor aqui, um estudioso, Eugene Peterson, que ele fala o seguinte: a linguagem nos é transmitida. Toda fala é em resposta a algo que a gente ouviu. Vamos lembrar das crianças? Como que funciona com as crianças? As crianças, elas nascem, elas não sabem o que falar. As primeiras palavras que as crianças começam dizendo são baseadas em quê? No que elas ouviram. Papai, mamãe, dá, quer, toma, que são as coisas que a gente mais fala com ela. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Mamãe tá aqui. A mamãe não chora, a mamãe vai te pegar. E a criança, aquilo que ela vai ouvindo, aquilo que vai sendo repetido para ela, são as primeiras coisas que ela fala. Então, olha só que legal. As crianças, o repertório, o vocabulário das crianças é formado principalmente pelo número de palavras e o vocabulário que elas ouvem até os 3 anos de idade. Então, a gente vê qual é a importância também de conversar com a criança e de estimular a criança, ampliar o vocabulário que a gente usa com a criança para que ela fale bem, usando diversas palavras. A gente tem hoje crianças que falam... Tem umas crianças na minha igreja, eu estou cuidando da lista de aniversariantes. Então, a gente decidiu, na igreja já tinha, quando é o aniversário dos adultos, alguém posta, a secretária da junta posta, e esse ano a gente resolveu que ia fazer com as crianças também, no nosso grupinho de crianças. É muito legal, você põe a fotinho da criança, põe uma mensagem, todo mundo começa a dar parabéns, aí a criança agradece e tal. E aí, quando eu recebi essa lista, porque sou eu que estou encarregada, eu fiquei olhando e eu falei, nossa, mas essa criança tem 3 anos, acho que a mãe errou a data de nascimento. Eu achando que a mãe tinha errado, porque a criança não fala. Os meus falavam, todas as crianças são iguais. Não, cada criança tem uma fase de desenvolvimento, cada criança tem uma velocidade, uma fase de desenvolvimento, não. Cada criança se desenvolve no seu ritmo, isso é verdade.
Mas o que a gente tem observado é que as crianças da nossa geração, isso aí vocês já estão cansadas de saber, tem uma interação enorme com o celular e não tem com as pessoas. Então, eu estou vendo crianças pequenas que não falam. 2 anos e não falam. Vão fazer 2 anos e não fala nada. A Júlia, com 2 anos, ela já cantava. Ela já subia lá na apresentação e tem foto lá que o pastor Humberto tirou, ela fazendo o gesto da música, ou seja, ela entendia e cantava. Esses dias também, eu divulguei ela fazendo uma oração. No dia do aniversário dela, eu divulguei no status. 2010, ela tinha 3 anos e ela estava fazendo uma oração. Por quê? Porque a Júlia é melhor, é mais esperta do que as outras crianças? Não, porque a Júlia vive numa casa em que 2 pessoas brigam para ver quem fala mais, e agora somos 4 que brigam para ver quem é que fala um mais que o outro. Quando eu entro no carro para buscar, mas eu que tenho que falar agora, não, eu que vou falar primeiro. Porque todo mundo fala nessa casa. Porque a Júlia vai para a igreja desde pequenininha, então ela sempre foi, e o João Felipe é a mesma coisa, eles foram sempre muito estimulados, sempre foram para a igreja, sempre estiveram em contato com a música. Depois ela foi fazer parte do coral do Canarinhos da Terra, ou seja, o ambiente dela foi um ambiente rico em conversas e em palavras. Por isso a Júlia hoje é uma menina falante. E nós, para sermos falantes com Deus, precisamos que o nosso ambiente rico em palavras seja baseado na palavra de Deus. Então, as experiências humanas provocam sim a nossa oração. Mas aí a gente começa a entrar no seguinte: a gente sabe bem o que a gente vai dizer através do nosso dia a dia, das coisas que nos acontecem, mas a gente tem que entender que isso não vai condicionar a nossa oração. Estou triste, vou chegar diante de Deus, Senhor, eu estou muito triste e tal, mas a minha oração vai terminar num lamento? Não, a minha experiência é a tristeza. Mas o que eu vou orar diante de Deus? A palavra. Senhor, quando estou triste. Vocês já viram no final daquelas bíblias, assim? Quando estou triste, aí tinha umas referências. Quando estou doente, aí tem umas referências. É a palavra. Eu tenho experiências, eu tenho situações no meu dia a dia, mas o que eu vou orar quando eu for me relacionar com Deus? A palavra. Então, a oração, ela vem como uma resposta à pessoa de Deus. Paulo nos diz o seguinte, olha que interessante, em 1 Coríntios 14, versículo 15, eu vou orar com o meu espírito, mas eu vou orar com o meu entendimento. Eu vou cantar com o meu espírito, mas eu vou cantar com o meu entendimento. Martinho Lutero fala que jamais a gente deve orar sem se basear na palavra. Então, acho que essa parte foi bem enfática e para mim serviu bastante. Eu tenho que orar a palavra. Outra coisa, a gente ora também como resposta à glória de Deus. Um salmo, um livro maravilhoso que nos mostra uma enorme gama de palavras e modos de orar é o livro dos Salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos são cânticos e mostram diversas orações feitas em diversos momentos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de luta, momentos de batalha, momentos de desânimo, momentos de depressão, momentos de vitória na guerra. Salmos. Quantas e quantas e quantas vezes eu já orei os salmos? Sim, porque os salmos, eles são em resposta à glória de Deus. Então, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Eugene Peterson, de novo, fala: o ponto de partida para a oração deve ser a imersão na palavra de Deus. Certo? Agora, ele faz um pequeno alerta na sequência sobre a tragédia das orações sem limite. A gente entendeu em que nós devemos basear a oração. Ela é para um Deus pessoal que se relaciona conosco. Agora, tem uma galera aí na modernidade
que fala muito, sim, sobre o relacionamento com Deus, sobre orar, mas cita aquelas orações clássicas, gratidão, louvor, pedidos, e esquece da confissão de pecados e arrependimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os novos pregadores têm vindo com essa confessar pecado. Pecado nem existe mais no vocabulário. Acho que algumas crianças, essa palavra é uma palavra proibida, né? Pecado. E o autor faz um alerta sobre deixar de entender, de incluir na oração confissão e arrependimento. E ele traz também um outro alerta que eu achei bastante interessante, e eu acho que às vezes pode acontecer com a gente, e é por isso que a gente deve ficar muito. Ele traz um exemplo que me marcou muito, 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 que é o do grande pregador George Whitefield, um pregador anglicano, um clérigo anglicano. Eu já li sobre ele nos Heróis da Fé. Ele, quando a esposa dele engravidou do primeiro filho, ele ficou muito emocionado. Ele já era um pregador, ele era um homem de Deus, e ele ia ser pai pela primeira vez. E ele começou a falar que aquele filho dele, que Deus tinha falado com ele, que aquele filho dele ia ser um grande evangelista, ia dar sequência no trabalho dele, ia ser um grande homem de Deus, e começou, como todas nós queremos, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para a nossa geração, que aquele menino fosse um grande homem. E aí ele deu até o nome de John para esse menino, John Whitefield, baseado em João Batista, dizendo que ele seria grande, que ele seria um evangelista. E alguns zombaram, mas ele não ligou. E aos 4 meses, uma doença ceifou a vida dessa criança. E o George Whitefield teve que refletir. Ué, Deus tinha falado comigo? E acredito, pelo que o livro mostra, em uma das orações que ele fez à frente, que ele entendeu, que ele se deixou levar sem se voltar para a palavra. Porque nós podemos profetizar, devemos profetizar bênçãos na vida dos nossos filhos. Mas às vezes a gente se empolga. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então a gente só fala o que Deus mandou, o que está baseado na palavra. E aí, o final desse trecho fala o seguinte: não podemos estar certos de que ele está nos falando a menos que leiamos o que Deus está nos falando, que entendemos que ele está nos falando nas Escrituras. Aí vai uma pergunta pessoal, né? Deus fala sobre a Júlia especificamente na Bíblia? Sobre a minha Júlia? Ou sobre o meu João Felipe? Acenem com a cabeça. Sim ou não? Deus tem uma palavra para a minha Júlia ou para o meu João? Sim ou não? No nome, Júlia vai ser... Não. Não. Obrigada pelas respostas. Não, não tem. Fala que os filhos são herança, que os filhos são bênção, que os filhos... E eu posso e devo profetizar tudo isso. Mas, se Deus falar no meu coração algo, eu busco na palavra, busco confirmação, e se Deus permitir que eu divulgarei. Senão pode me acontecer o que aconteceu com George Whitefield. Passou vergonha, mas graças a Deus ele aprendeu, ele entendeu. Então, existe esse alerta. E para finalizar, o tópico é encontrando um coração para orar. E aí ele cita Davi. Vocês sabem que eu não gosto muito de Davi, né? Eu acho que eu não sei se eu já confessei isso para vocês. A gente vê isso acontecer bastante, pastora Ângela. Eu não gosto muito do Davizinho, mas vamos lá, ele é demais, né? Olha só,
Davi desejou com todo o seu coração construir uma casa para Deus, não é verdade? Mas Deus respondeu para ele, olha que nível de intimidade que Davi tinha com Deus, que ele não construiria a casa para Deus, porque era o filho dele, porque ele era um homem de guerra. Mas Deus construiria, vamos dizer assim, edificaria a casa de Davi, dando-lhe o descendente que traria a salvação para o mundo. Já imaginaram um negócio desse? O nível de relacionamento que esse homem tinha com Deus, ele queria construir uma casa para Deus, mas Deus disse: eu vou construir uma casa para você. Ou seja, o seu reinado vai ser eterno, porque da sua descendência nascerá aquele que trará salvação para o mundo. Então, Davi, ele quis se relacionar com Deus e Deus falou com ele que ele teria uma descendência. Agora, Davi não viveu para ver isso, nem os profetas que tanto profetizaram a respeito de Jesus. Quem é que tem oportunidade de hoje, exatamente hoje, 20 de fevereiro de 2024, de ser morada de Deus? Eu e você. Então, eles não viram as promessas, assim como Abraão, lembra? Deus falou para Abraão: você vai ter a descendência como as estrelas no céu, como os grãos da areia do mar. Mas ele não viu. E Deus falou para Davi que a descendência dele reinaria para sempre. E que ele faria morada no ser humano. E quando isso foi plenamente possível, lembra que o Espírito Santo só visitava durante o Antigo Testamento? Agora, a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, que nós somos pedras vivas. Efésios 2, capítulo 2, versículos 20 a 22, nós somos um templo habitado pelo Espírito Santo. Nós somos pedras vivas, nós somos a morada de Deus. E sendo morada de Deus, olha que beleza, podemos nos relacionar com Ele. E nós podemos nos encontrar com Ele, porque somos morada dele. Colossenses vai nos dizer que a palavra de Cristo habita ricamente em todos os que creem, e por isso podemos falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16. Deus fará de nós sua casa. E ele encerra, a última frase desse capítulo é a seguinte: sempre que os cristãos tão somente se recordam de quem são em Cristo, essa grande palavra vem a nós e nos faz encontrar todas as vezes coragem para orar. Amém? Glória a Deus. Então, assim, livro difícil, mas com a graça de Deus conseguimos. É Deus que é bom, né? Achar umas coisas maravilhosas. Não cheguei no nível do autor, não, mas consegui extrair algumas coisas que me edificaram. Deus abençoe vocês, meninas. Amém. Glória a Deus, muito bom, muito bom.